Fala galera, fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje estou postando um vídeo a pedidos de alguns ouvintes aí, alguns telespectadores do canal Vitor Brasil. Um pedido especial de um jovem aí que falou pra mim que ele gostou dos vídeos das curiosidades da Copa do Mundo. Bom, sabemos que já não estamos mais em clima de Copa, nem clima de Ano Novo, nem clima de Natal, nem nada. Vou deixar, quem sabe, se o canal estiver vivo nos próximos 4 anos, em 2018 eu faço das curiosidades de todas as Copas do Mundo. Mas hoje em questão eu irei falar curiosidades do Campeonato Paulista de Futebol. É isso aí, pessoal, Campeonato Paulista do Futebol. Os principais times paulistas a disputar esse torneiozinho é o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Santo André, Paulista, Ponte Preta, Portuguesa, São Caetano, Ituano, Guaratinguetá, Botafogo de Ribeirão Preto, Barueri, Guarani, Bragantino Bragantines, América, Americana, o MEC, que é o Marília, né? O Mirassol, que hoje está bem em ascensão, e o Oeste. Antigamente tinha o Ferroviário de Araraquara, baitas times tinham disputando. Era bem mais equilibrado o Campeonato Paulista de Futebol. Nessa época ainda veio pelo Charles Miller como Soccer. A primeira partida válida do Campeonato Paulista foi disputada na Várzea. Campo Várzea é o nome do campo que foi disputado, o modelo meio varziano mesmo, por duas equipes inglesas no estado de São Paulo. Bom, a primeira partida resultou com a Companhia de Gás, ganhou de 2, perdeu aliás de 2, e o São Paulo da época Highway, não sei pronunciar em inglês esse nome, mas Way eu sei, Way, né? Highway, que é caminho, alguma coisa, ganhou da Companhia de Gás de 4-2. Bom, em 1902, a Federação Paulista, que está aí até hoje, ela institucionalizou o campeonato. Isso mesmo, ela tornou de modo federal, foi a primeira equipe a organizar um campeonato no país. Foi a Federação Paulista de Futebol no ano de 1902. Bom, o primeiro torneio a ser disputado foi disputado por 5 equipes. Aliás, né, os dois grandes times de São Paulo que foram os primeiros a conquistar este campeonato foi o Corinthians em 1914 e a Sociedade Esportiva Palmeiras, a segunda grande equipe de São Paulo a ganhar em 1920. Isso mesmo, a equipe Sociedade Esportiva Palmeiras na época tinha o nome de Palestra Itália ainda, no seu brasão na camisa clássica. Se você jogar no Google aí você vai saber um pouco mais da história do Palmeiras. Bom, a primeira equipe a ser tetracampeã invicta foi o Atlético Paulistano. Olha só que legal, Atlético Paulistano em 1916, 17, 18 e 19. Vamos lembrar que o Paulistano tinha o melhor jogador de futebol de todos os tempos, antes do Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. A equipe tinha um jogador chamado Friedenreich. É um nome meio estranho de pronunciar, mas o Friedenreich, se você pesquisar, foi um dos maiores jogadores da seleção brasileira. Pena por na época só ter recortes em jornais e poucos cronistas, poucos editores para trabalhar em cima. O apelido dele era El Tigre. Ele jogou muito tempo na cidade de São Paulo. E o El Tigre também, Friedenreich, jogou pela América Latina fora. Um pouco mais falando do Friedenreich, ele foi campeão sul-americano pela seleção brasileira, que foi um dos primeiros títulos. E jogou bastante tempo com a dupla Friedenreich e o maior artilheiro de todos os tempos do Palmeiras, que é o... Caramba, o
Bom, galera, retomei aqui minhas notas, tive que até parar porque a gente comenta, eu que sou palmeirense, comentamos direto da história de todos os artilheiros e agora faltou, o nome estava na ponta da língua, um pouco de nervosismo mesmo, pode ver que eu falo um pouco mais rápido, às vezes eu diminuo o ritmo, me atrapalho um pouco, mas vamos desenrolar, vamos descomplicar. A dupla de ataque da seleção no Sul-Americano era o Heitor e Friedenreich. O Heitor, que foi o centroavante do Palmeiras, o maior artilheiro de todos os tempos, com 284 gols. Também ele foi o único que assentou 6 gols em uma única partida, até hoje na história do Palmeiras. Bom, essa daí foram da primeira metade, a primeira metade do século, do século passado, desde a década de 10, de 1900 à década de 10 e 20, por aí em diante foram os maiores artilheiros. Bom, outra curiosidade que eu não posso deixar de falar é que o recordista de títulos até hoje ainda é o Corinthians, que ostenta 27 títulos paulistas. Em segundo lugar vem o Palmeiras, também com seus 22 títulos. Bom, o primeiro artilheiro de um campeonato paulista foi o Charles Miller, o senhor que trouxe futebol ao Brasil. Entre as curiosidades também sobre artilharia, o maior artilheiro de todos os tempos foi nada menos, nada mais que o Pelé. Isso mesmo, Pelé, que não era considerado um homem, era considerado um extraterrestre. Então o Pelé, em apenas um campeonato paulista, em uma edição, ele marcou 58 gols, que foi no ano de 58. Talvez ele tenha feito essa brincadeira na época. Bom, quem recordar ou ver alguns vídeos antigos pode ver que o Pelé era um absurdo, velho. Ele parecia jogador de 2010, agora 2014, dessas Copas do Mundo. E também o segundo lugar é do Pelé, que ele fez 49 gols também no campeonato de 65. Uma das maiores goleadas de clássicos foi a do Palmeiras e Santos pelo Paulistão também. Foi o famoso 7-6, que o Santos estava ganhando de 5-2 no primeiro tempo e o treinador fez uma substituição, colocou um uruguaio e o Palmeiras buscou 6-6 e aí eles fizeram 7-6. Nesse jogaço morreu um torcedor de infarto no estádio e mais 2 torcedores ouvindo em casa nessa época também foram acometidos pelo infarto do miocárdio e foram a óbito. Essa é uma curiosidade que aconteceu nesse Campeonato Paulista. A primeira equipe a fazer 100 gols no Campeonato Paulista foi o Santos, mas não o Santos de Pelé. Foi o Santos dos primeiros jogadores da história, de 1927. E só 70 anos depois que foi feito de novo, quebrado o recorde dos 100 gols. Foi o ataque dos 100 gols do Palmeiras, 102 gols, que eu não me esqueço. O ataque de 1996, aquele baita time da geração Parmalat, Palmeiras, Parmalat de futebol. Podemos dizer que era um baita timaço. Foi um time que foi anteriormente campeão brasileiro, bicampeão paulista e fez 102 gols. E um apelido na época muito engraçado, o filme em cartaz, era a Máquina Mortífera, porque o Palmeiras atropelava todo mundo em campo. Tinha até uma brincadeira, telefones na época. Meu telefone é 50516160, que eram as goleadas que o Palmeiras ia aplicando na época. Bom, até hoje 100 equipes diferentes disputaram o Campeonato Paulista. Vocês já falei algumas delas no começo. E bom, pessoal, eu acho que sobre curiosidades do Campeonato Paulista que eu tinha para falar um pouco era isso. Apenas isso. Talvez eu venha com mais alguma informação, mais alguma coisa legal para vocês sobre o Campeonato Paulista. Desculpe aí pela ansiedade, também por essa pausa, é que eu estou um pouco nervoso. Faz um tempo que eu não gravo assim também nesse estilo. Eu perdi um pouco a força do hábito. Muito obrigado que acompanhou até aqui. Forte abraço, nos vemos no próximo episódio, se eu fizer outro.
Mas vai ter outras coisas se eu não fizer do curiosidades do futebol, do Campeonato Paulista. Muito obrigado mais uma vez. Por favor, se você gostou, dê uma força, ajude nosso canal humildemente. É rapidinho. Clica no curtir, compartilhe, curtir e deixa seu comentário. Adicione o canal a favoritos e recomende o canal para seus amiguinhos e amigons. É isso aí, pessoal, mais uma vez muito obrigado. Se inscreva aí no canal. Eu vou indo nessa, forte abraço, nos vemos em outro episódio, em outro vídeo do canal. Fui, tchau.